Vamos para mais um cafezinho e vamos falar sobre ecossistema de inovação e startups e falar bem, ou não, sei lá. Vamos lá? Bom, esse cafezinho surgiu de alguns comentários que eu recebi aí sobre os meus de tecnofeudalismo, assim, porque assim, eu pensava em falar tecnofeudalismo é uma ideia que ela parece uma ameaça, né, tipo, mas eu apontei para um caminho ali, eu falei assim, olha, a gente precisa de um ecossistema de inovação que tenha uma ciência dessa real ameaça, né? E aí surgiu alguns comentários positivos, e até alinhado ali para assim, para quem não tem contato comigo pessoalmente, assim, fora da internet, né? Eu tive uma conversa com o pessoal do LHC no sábado sobre esse assunto, né? Eu falei de YouTube, e aí nos cafezinhos lá a gente começou a conversar sobre ecossistema de inovação e sobre tecnofeudalismo. E um dos assuntos era, cara, como que a gente fomenta um ecossistema de inovação que ele é bom para nossa localidade e que ele impulsiona o comércio local e as pessoas locais, como é bom para as pessoas, não só para as grandes empresas, para essas grandes big techs, né? Por quê? Porque o que é o tecnofeudalismo? É uma visão neocolonial do mundo. Vamos tornar o Vale do Silício agora é a grande metrópole e todo mundo vai ter que se subjugar ao Vale do Silício. Isso é muito ruim, galera. Isso é muito ruim. Então a gente tem que pensar numa boa saída. Não é só ficar criticando. E aí surgiu essa pergunta, e aí, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode pensar no ecossistema de inovação que entregue realmente valor, né? Porque isso é uma das críticas que eu até já fiz aqui várias vezes, né? Às vezes que eu participei de rodas de startups, foi uma coisa assim, tipo, uma vez sinceramente, parece uma anedota. Eu já falei isso algumas vezes, parece ridículo, e é extremamente ridículo. Se a pessoa que por acaso fez isso, esteja vendo isso, saiba que se ninguém te falou é ridículo, né? Uma vez eu vi uma apresentação de caso de sucesso, e aí a pessoa tava falando lá de uma startup que é, uma startup que pegou e propôs um software que era para agenciar lugar para agenciar lugar na escola dos filhos e aí tinha conseguido alguns contratos com algumas escolas de classe média, e eu olhei assim e falei assim, cara, isso aí não se encaixa nem no próprio conceito de startup, né? Porque o conceito de startup é um negócio que possa escalar, né? E aí você para e pensa, tá bom, esse negócio pode escalar? Quantas escolas de alto padrão que a escola consegue contratar um software para gerenciar a fila de entrega de criança, né? Para quem não sabe, eu tenho um filho e eu, de terça e quinta, de terça e sexta, né? Porque os dias que minha esposa não pode, eu levo as minhas crianças para a escola e tenho que voltar a tempo aqui de estar para reunião às 7h30. E eu sei, eu sei qual que é esse problema da fila, né? E a gente resolve esse problema da fila de uma maneira muito mais fácil. A gente para e vai a pé. Tipo, para um pouquinho e vai a pé. Ou eu vou a pé aqui, né? Que é uma maneira muito mais fácil de você enfrentar a fila e não ter. E assim, só dizendo como esse software é ridículo, né? Imprevistos acontecem muito mais que tem crianças, né? Mas voltando aqui, eu só tô dizendo assim que muitas das ideias muitas das ideias de inovação que surgem, elas são basicamente óbvio, essa aí tenta resolver um problema, mas é um problema que não responde àquilo. Como eu escalo essa ideia, né? A startup ela tem que responder um problema assim, que ela tem uma ideia que escale, porque eu acho um problema muito sério, assim, porque assim, você quer criar uma empresa para ser, e aí vai ser o novo Google, o novo Facebook, eu não sei se ainda falam isso, mas falava muito isso muito antigamente, né? E, cara, não surgiu essas empresas, né? Eu vejo mais como tanto que eu não falo ecossistema de startups, eu falo ecossistema de inovação, né? E a inovação, a gente vê que vamos tentar resolver os problemas locais, né? Quais são os problemas que a gente enfrenta? E aí é uma outra coisa que os ecossistemas de inovação falam, né? Eles tentam resolver um problema precarizando as coisas. Ah, um novo Uber, um novo não sei o quê, um novo não sei o quê. Bicho, você quer resolver os problemas? Você quer criar um ambiente de inovação? Olha para os problemas. Assim, se eu fosse, se eu fosse fazer um ecossistema de inovação, assim, Vitor, você tem aí, ó, uma, um, uma ideia de fazer um evento de inovação. Eu não ia fazer evento de inovação com nenhuma. Sabe o que eu ia pegar? Eu ia pegar 10 áreas da cidade aí, tipo, transporte. Aí pegar um engenheiro ali de uma empresa de transporte, tipo,
uma empresa dessas da prefeitura, que os caras entendem da cidade mesmo. Assim, tinha um amigo meu que trabalhou na prefeitura de Campinas, ele entendia muito do transporte da cidade, transporte como um todo, transporte público, transporte privado, não sei o quê, lixo, não sei o que, não sei o que, botar todo mundo e falar assim, ó, você vai apresentar uma palestra de 15 minutos dizendo quais são os principais problemas. Aí, dado que as pessoas conhecem os problemas, que vocês podem propor solução. Porque assim, se você pega, e isso acontece, e tem um cafezinho meu que diz isso, né? Que é o tubarão neoliberal, né? Porque assim, essa mentalidade neoliberal, a gente precisa precarizar as coisas para ganhar mais dinheiro. Então, por exemplo, eu olho aqui, aí eu olho, vamos pensar assim, um comércio qualquer, eu olho o comércio de fruta na cidade. Eu preciso inventar um jeito de quebrar todo mundo para o quê? Para eu ter o monopólio e eu ser o cara. Bicho, isso é uma visão predatória que vai fazer bom para você e ruim para todo mundo. Por que não eu criar um modelo de negócio que seja colaborativo, que não seja predatório? Modelo de negócio colaborativo e não predatório. Poxa, você quer criar um ambiente de inovação? Cria um modelo de negócio colaborativo e não predatório. Então, eu vejo assim, ao invés de eu substituir esse povo, por que eu não crio um jeito de potencializar o trabalho deles? Porque assim, eu tenho que pensar na tecnologia como uma ferramenta de expandir o potencial humano, não na ferramenta de controle humano. Né? E a tecnologia, para quem não viu minha série Conversa sobre Tecnologias, que uma hora eu vou chegar e eu vou expandir ela tem um potencial de ferramental, né? Então, assim, como que eu olho como que eu olho a tecnologia de forma que eu consiga criar ferramentas colaborativas. E colaborativo para quê? Para ajudar os problemas das pessoas. Mas pode ser que isso não dê dinheiro. Não, pode ser que a gente tenha que procurar meios alternativos de financiar aquilo. Então imagina só, que eu tiver uma ideia assim, tipo de como evitar gastos de. Como evitar desperdício de frutas no supermercado. Porque isso é uma coisa que acontece. Tem muito desperdício de frutas no mercado. E se eu criasse um ambiente que, tipo, o supermercado doasse a fruta velha para algumas pessoas que queiram pegar essas frutas e transformar aquilo em produtos eu ter um marketplace de, tipo, só coisas que são doces e produtos de. Cara, isso aí é um ambiente colaborativo, entendeu? Eu tive uma ideia aqui do nada que é um ambiente colaborativo, assim, eu pego o problema de um grupo, transformo num potencial de geração de renda para um outro grupo que gera um produto bom para a cidade, né? Mas a gente não pensa no modo colaborativo, né? A gente pensa sempre no modo predatório. Por que isso não é bom? Talvez ali, um ou dois supermercados devem ter pensado, pô, mas aí eu tenho meu produto de prateleira aqui, que foi feito sei lá, em algum lugar aqui fora da minha cidade, né? Que você vai vender algo mais barato. Sim, vou vender algo mais barato. Vou vender um barato que gera valor local. Então, eu tô gerando valor local, galera. Eu tô fomentando a sociedade, né? Isso parte de uma visão econômica, né? De pensar ali a microeconomia. Eu entendo muito pouco de macroeconomia e microeconomia, tá? Não entendo quase, basicamente nada. Eu já tentei pensar nisso, mas assim, eu via muito isso quando eu era criança, quando eu era adolescente, criança, né? Meu pai é economista, né? E economista dessas velha guarda, né? Não é ninguém de esquerda, não, tá? Fique bem claro isso. Tipo, ele chama regime militar de revolução até hoje, né? Mas era uma galera que pensava isso aí, pensava nisso o tempo todo. O que eu vi a vida toda era geração de emprego e renda, geração de emprego e renda, geração de emprego e renda, geração de emprego e renda. Meu pai tem uma foto, me mostrou uma foto dele alguns tempos atrás dele apresentando um projeto de criação de usinas de usinas de biodiesel da Mamona, né? E apresentou, obviamente não foi pra frente, obviamente não ganhou um centavo por isso, só perdeu dinheiro, né? Porque, tipo, quem tem essas ideias, hoje em dia, esse tipo de ideia é rechaçado, né? O pessoal chega com grosseria até, né? Tipo, a carreira dele acabou faz muito tempo, né? Então, assim, biodiesel de mamona, porque qual que era a ideia dele? Era fomentar a indústria, criar um tipo de indústria local no Piauí, né? Que criasse um tipo de renda. E isso, biodiesel, você parece assim, nossa, uma coisa verde, eco, né? A foto era de 1979, né? Ele não tinha filhos ainda, né?
É, e ele tava de calça boca de sino, cabelo Black Power. E o. E era fomentar. Óbvio que isso aí encontrou algum problema, né? Porque hoje o biodiesel, ele é feio. O que aconteceu? Existe um jogo de poder ali, né? E esse jogo de poder, assim, isso acontece em todas as indústrias, né? Isso é um dos problemas do ecossistema de inovação também. Tipo, existe um jogo de poder na sociedade que as empresas não estão, algumas empresas não estão muito cientes, né? Tipo, ah, não, beleza, por que que tem um contrato de 20 milhões aqui? Porque essas pessoas fazem lobby, né? E aí, assim, as pequenas empresas, o ecossistema de inovação teria que fazer um lobby. O ecossistema de inovação teria que ter um lobby ali, tipo, quem é o político que. E como é que é feito o lobby bom? Quem é o político que apoia o ecossistema de inovação em Campinas? Tipo, eu não sei. Tipo, eleição prefeitura eu olho e nunca vi ninguém falar, eu quero incentivar o ecossistema de inovação em Campinas. Nunca vi isso. E aí eu até cortei assim, tinha lobby, né? Então, assim, por exemplo, o biodiesel hoje ele existe, ele não é feito da mamona, né? E aí tem um monte de argumentos se você olhar, tipo, ah, não, mas porque a mamona é caro. Não é caro, brother. Mamona, você planta lá no Piauí e nasce, tipo. E aí fizeram o quê? Fizeram de milho, fizeram, sei lá, de outra coisa que tipo, não nasce no Piauí, nasce aonde? Nasce em algum estado que era mais rico, né? Então você tem um jogo de poder ali rodando, né? Foi o estado que era mais rico que propôs ali, né? Mas, voltando aqui ao ecossistema de inovação, aqui tentando agrupar, né? Eu propus assim que exista um ecossistema de inovação, sim, que tem que existir, isso aí tem que haver. A gente tem sempre que estar pensando, e tem que estar ligado à universidade também, né? Uma das coisas que comentaram aí, tipo, tem que ligar ligado à universidade. Por quê? E não só ligado aos institutos de computação. Por quê? Porque e eu tava lendo ontem nesse livro aqui, eu vou pegar. Não vai cair, não vai cair, não vai cair, né? Esse livro aqui, ó. The Technological System, né? O sistema tecnológico, que ele fala exatamente dessa questão, né? A questão de, tipo, hoje a tecnologia, ele é. Esse livro é de 80, tá? Hoje a tecnologia, ele é uma das bases da sociedade. Ela forma. Se você pensar a sociedade como um sistema, a tecnologia é um dos pontos centrais dela. E aí você vai pensar, problemas, por exemplo, eu falei do alimento ali, das frutas que estragam, né? Então aquilo dali é um dos sistemas sociais ali que existem, né? A distribuição de coisas. E a tecnologia hoje é uma das bases nisso, né? Por exemplo, a gente pega, eu já falei do ecossistema de restaurante. O ecossistema de restaurante, hoje ele todo é algoritmizado, né? Tipo, as nossas relações sociais, elas são algoritmizadas, né? E quais são as soluções que a tecnologia pode propor para o quê? E aí onde eu acho assim, o ponto de vista de um ecossistema de inovação bom, ele não tem que ser e aí eu repito, ele não tem que ser predatório, ele tem que ser colaborativo, né? Como é que eu colaboro com as outras áreas sem tentar ser um novo Google, essa empresa gigantesca que começou com Don't Be Evil e tirou esse negócio, né? E por que eu falei que tem que chegar à universidade e não só instituto de computação, né? Porque outras áreas podem dar bons insights. Por exemplo, um produto que poderia ser muito interessante, né? Eu tava vendo um vídeo, posso deixar esse vídeo aqui, que definia como é que pode ser um bom bairro, né? Um bom bairro tem a regra do 3 30 300, né? Tipo, você tem que estar. Aí eu não lembro o que não lembro como é que é, né? Que vai dizer assim, a sua região tem que ter 30% de área verde para ela ser para ela ser agradável para você, né? A gente vê as ilhas de calor da cidade, as cidades brasileiras têm muita ilha de calor, enquanto na gringa fala que a sua região que você mora tem que ter 30% de área verde. E não precisa ser um parque de 30% da área, não, nas ruas mesmo, né? Por que não existe um software que avalia isso na cidade? Pega uma foto dessa de satélite e fala assim, olha, tem que plantar mais árvore no bairro tal. Um software. E quem que paga isso? Sei lá, associação de moradores. Associação de moradores vai fazer um lobby lá e fala assim: olha, eu tenho uma estatística aqui que eu falo que o meu bairro precisa de 30% de árvore. Ou, tipo, um que avalia a qualidade dos parques, né? Porque o 330 300, né? É 30% de área verde. O 3 era 3 árvores por casa, acho que, não sei lá, alguma coisa, 3 árvores por rua, né? Alguma coisa assim. O 30 era 30% de área verde, 300 era um parque a cada 300 metros, né? E ia avaliar, tipo, qual que é
qual que é o problema. Uma outra coisa que tive um problema seríssimo, né? Que eu tava lendo esses dias, né? As pessoas não conseguem mais ter casa própria, e aí grande parte da renda fica ligado ao aluguel, e aí o aluguel compromete a renda da pessoa, porque o aluguel está crescendo muito mais do que a renda, né? E aí, qual que é o problema disso, né? Isso é um problema, assim, isso vai impactar a cidade. Por quê? Porque tem empresas que estão lucrando absurdamente, né? E como é que a gente resolve isso? E se a gente tivesse mecanismo de financiamento de imóveis, né? Ou mecanismo de financiamento de construção, ou criasse métodos de construção alternativos, tivesse startups ali ligados a, sei lá, a área de construção civil, né? A gente sabe que construção civil é, é máfia. Máfia. Que já, tipo, construção civil é máfia. Quantas grandes construtoras existem na sua cidade? Olha aí, olha aí. São poucos nomes, né? E aí tem jogo político aí que eu não quero saber, não quero dizer nada, mas assim, o juiz que foi atrás das grandes construtoras, se você olha, eu já falei isso aqui uma vez, né? Uma vez eu comecei a reparar, poxa, falei pra minha esposa, poxa, você reparou que o nome das construtoras mudou de 2014 pra cá, né? Tá umas construtoras. Aí, tipo, a gente foi pra Maringá, né? E a gente viu que, tipo, a construtora é daqui. A costura daqui, a costura daqui. E a gente percebeu que todas essas grandes costuras que estão em Campinas hoje, São Paulo, né? Saiu aquelas que era de 2014 e vieram umas de Maringá. Né? Curiosidades, né? Mas o. Eu só tô jogando isso aqui, né? Mas por que não investe em baratear o custo de construção? A gente leva isso como final. Tipo, o ecossistema de inovação ele é viciado numa ideia predatória do tubarão. Eu sou o tubarão, eu sou o tubarão, eu sou o tubarão. Amigo, a gente não é tubarão, a gente é ser humano. O ser humano ele é colaborativo. A natureza do ser humano ela é colaborativa, né? Ela não é predator, quer dizer, nós somos predadores, mas a gente é social. A gente tem a gente quer ter essa vida social e ficar predando nós mesmos é ruim, né? Então, assim, eu dei várias ideias aqui, várias coisas, o que eu queria defender, mas é possível. O que eu queria defender, digamos assim, e sejam abertos para ter um ecossistema de inovação que seja bom. Bom para quê? Não só para os indivíduos, mas para a sociedade, para a comunidade. É possível, eu quero finalizar aqui e já dar o título do vídeo que eu estou pensando aqui. É possível pensar um ecossistema de inovação positivo e colaborativo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo cafezinho. Quem tiver mais ideias, joga aí, joga nos comentários. Os comentários são muito valiosos. Não sei, isso pode surgir mais coisas no futuro, mais conversas. Eu espero ter te ajudado alguma coisa. Valeu, muito obrigado.